Poucas pessoas sabem que essa rua termina. As pessoas pensam que termina no semáforo, mas não. Ela termina mais no meio do quarteirão, que é onde a escadaria leva até a estrada de Pirapora, a rua Pirapora abaixo. E do lado de cima virou uma travessinha que leva até o fundo do quartel. No fundo do quartel, histórias que circulam, e a gente vai ver a lógica disso. Porque havia um beco colonial antigo, o beco do Pelourinho, que ali é a praça do Pelourinho em cima. E a reta vai nos deixar ver isso. Mas no caminho tem umas coisas interessantes, uma igreja bacana de imóveis, até restaurado, mas dá para ver umas histórias. E começando por observar aqui a reta, né? Vocês vão observar aqui a reta da ponte torta com a rua torta, até o prédio ali, o alinhamento do prédio ali está um pouco deslocado. Toda essa mudança viária posterior aqui deslocou um pouco isso, mas havia um alinhamento e com certeza um nivelamento também aqui com a ponte em relação à passagem aqui para Vilares e para a Estrada Velha de São Paulo. Então a gente vai sentir isso andando ali e o barato é caminhar mesmo, né? Hoje nós vamos levar a ponte para passear com a gente, né? Então sempre em relação a esse caminho, lembrar da ponte, como é que ela está na paisagem. Que é prato de banda. Por que a gente precisa ligar? Não. Mas tem uma diferença se for mais antigo. Antigamente era Beral. Você tinha o Beral, que era de cachorros, aí depois ele foi ganhando beira, cerveira, aquelas cimalhas todas, mas sempre jogando água para a rua. E aí em algum momento eles fizeram a platibana para jogar calha para dentro. E aí a casa ganha uma característica mais urbana, né? É uma coisa que... Legal, né? Aqui é a rua. Vira a curva da Boa Tarde. Gente, a gente devia tomar o galo escorregando. Dani, aqui é o cruzamento triplo, aqui é onde deu a confusão urbana. Aí, ó, a rua vai continuar aqui, ó. Vai continuar a rua fazendo a curva aqui. E daí tem essa rua aqui, essa outra rua que sobe, e essa outra rua aqui. Aqui sobe e desce. E aqui pra baixo está conectando com a estrada de fora, tá?
Muda Light, isso. Agora aqui o que a gente quer chamar atenção, olha, essa escada, essa rua e aquela subida que vai até Bela Vista, que não parece, mas é íngreme pra caramba pra chegar lá em cima. Tudo é rua Marcílio Dias, os carteiros ficam loucos aqui, porque eles não sabem se eles entram pra cá, se eles entram pra lá, depende da numeração. E aqui, esse pedaço de cá virou uma travessa, a rua toda acaba aqui. Aqui acaba. Poucos moradores de Jundiaí sabem, a rua Torta acaba aqui. Daqui pra cá, Zacarias de Góes, antiga rua Adolfo Gordo. Então acaba aqui a rua Torta. E a Marcílio Dias, aqui ela virou uma travessa entre a rua Paula Penteado aqui e a rua Senador Fonseca ali em cima. Ele vai subir por ela. Mas eu quero que vocês notem bem essa reta. Olhem pra lá. Veja aquela reta lá em cima da Bela Vista, atravessando, passando pela gente e subindo aqui. E olhem bem onde é aquele muro onde a gente vai sair ali. Pois é. Então, e a gente transporta esse terreno, a gente vai sair exatamente na Praça Rui Barbosa, que foi o Largo do Pelourinho, em 1650. Né? Pelourinho todo mundo sabe o que é, não é um lugar muito agradável, geralmente é um lugar bastante dolorido, inclusive. Perto do cemitério também sai ali. Hã? Do cemitério. E o lugar. Vamos lá que eu vou usar lá? Lá, né? Vamos lá, né? Então, daí lá vamos ter muita informação também para entender essa relação. Quer dizer, é um garimpo de informação, né? A gente, essa coisa a gente vai juntando os pedacinhos e como um quebra-cabeça, a gente vai tendo. Mas o desenho até aqui tá claro, né? Vocês subiram alguma coisa até agora? Sentiram uma subida muito cansativa? A gente vai subir um pouquinho agora, só que a gente vai voltar. Vai subir reto aqui, até a Beleza de Criança, vai subir até o Largo da Matriz, sem subida. A gente marcou de subir aqui. A gente vai subir aqui e dar de cara com algo que a gente iria a gente vai como se a gente fosse até o Largo Pelourinho direto. Só que a gente vai dar de cara. É a rua da Padaria Central, do Mirindog, do glorioso Mirindog. Pra quem só conhece McDonald's, é porque nunca conheceu o Mirindog na vida. isso aí. Nem comparação. Então, gente, aí eu acho que o Jean também pode falar um pouco. Tem essa questão da história, que essa reta levaria ao Beco do Pelourinho, que é o beco que subiria, ligaria a gente aqui com o largo, a praça que vai chegar no fim da caminhada lá em cima. Quer falar uma coisa você que está envolvido em batalhas? É algo que é um estudo, né? Não se comprova realmente, mas dá bastante vestígio, né? Você pegar a própria topografia, o local. E a ideia é assim, o Pelourinho, claro que tem esse lado do escravo, que é marcante, mas tem o lado de ser sempre um ponto de informação também. Então, forma essa relação do patrimônio material. Fisicamente não existe. Tudo bem, mas o que é mais importante, o físico ou a memória coletiva? Então esse é um questionamento que se faz aí e que talvez seja perdido aqui na nossa história de Jundiaí, às vezes por interesses imobiliários ou outros pontos, né? E uma das coisas interessantes é que quando tinha o quartel, se manteve um trajeto do beco. Então dentro do quartel tinha uma avenida junto com uma praça.
primeiro correio de Jundiaí, e na esquina onde está a farmácia, o primeiro posto de gasolina da cidade. Então, Tem uma essa ligação é a dimensão. aí, que eu estou notar. Você está falando da imigração, esse hotel, não sabia essa história. Esse hotel foi grande hotel antes de ser Rosário, mas antes foi hotel que abrigou imigrantes. Isso é contemporâneo da Ponte Torta. O núcleo colonial de Jundiaí, da grande imigração italiana, foi 1888. A Ponte Torta foi construída entre 1886 e 1888, marcando a chegada do tijolo, que também era uma contribuição já também europeia. Então você tem uma ligação, né, é legal fazer as pontes. A Casa do Sal é bem mais anterior, porque essa coisa do sal tem um valor que nem ouro, que nem troca, deve ser século XVIII. Mas isso aqui é contemporâneo da Ponte Torta total. Então nem sei, eu acho que se averiguar a data de construção desse hotel, dessa hospedaria, eu acho que você vai chegar à mesma época da Ponte Torta. É uma linha, aí, ó, uma ligação direta e reta. Tem as casas paroquiais, que é da filha dele, que o outro é igreja. Então aqui tem essa relação. Essa propriedade, a maioria era do barão aqui. Então, aí depois aí já termina lá a construção, tudo, aí ele passa a ficar no solar. Aí ele vai fazer mais 2 visitas na cidade no solar. E uma é bem na relação de transição da República. Então aqui ainda era uma ideia, ainda que estivesse no oeste paulista, o espírito republicano não é tão forte como o de Itu. Itu já é outra visão, Itu você tem o jornal, que rompeu. Itu você surge o PRP em Itu, né? O Partido Republicano Paulista lá, que depois, junto com os militares, vão chegar. Isso, a convenção de Itu, né? Voltada para esses pontos, ela não tem. Depois ela cria o ícone de Itu ser tudo grande, mas o ponto principal de Itu é essa, os museus, igrejas, tudo isso. Então aqui tem uma certa divergência daqui em Itu, assim, nesse ponto. Aqui, ó, bem nessa parte era uma fonte, não é nessa praça, mas uma fonte enorme. Eram 3 grandes bebedouros na cidade, né? Os cavalos tinham. Uma hoje tá na chácara, ninguém explicou. Demorou um pouco. Então, lá no Museu de Arte Sacra, você vê nas casas bandeiristas, as janelas são pequenas, porque a estrutura toda é o barro apiloado. Aqui, como tem várias janelas, é uma técnica que eles falam que é a técnica quando os paulistas foram ganhar dinheiro nas minas, eles vieram com uma técnica mineira. Com essas técnicas que são na verdade, esteios formando uma gaiola e só o preenchimento de barro, ele não é apiloado, né? Por que a gaiola? Então, a gaiola é em madeira. Ele funciona como uma estrutura em gaiola e você tem o preenchimento desses vãos aqui, ó, com o barro. E depois tira a gaiola ou ela Não, ela fica aí dentro, ela tá? É estrutural. Então isso a gente viu bastante, inclusive o Lemos achou interessante, porque todo mundo falava que o sobrado lá da Baronesa Dourados em Rio Claro era um taipa de pilão, mas ele não viu nada piloado. Então você vê essa trama de gaiola e lá é a mais interessante ainda, que não é nem o adobo, é a técnica do gazon, uma técnica francesa de se pegar o solo compactado e você fazia um corte e retirava o solo inteiro compactado e preenchia. Então a técnica do gazon, não é nem o adobo. Aí você tem como perceber. Que dá toda a estrutura para segurar o grosso então é a mudança já da técnica da taipa de pilão para uma técnica, né? Então quando você vê várias aberturas assim, é difícil ter taipa de pilão, né? E aí a parte interna é toda taipa de mão. E aqui está uma morada inteira, tá vendo? Aquilo que ele falou que tem o corredor central e você tem replicado, né? Depois dessa época, porque a água vinha toda para o meio da rua, aí começa a ganhar a platibanda e você vira aqui e vai ver todo o sistema de platibanda escondendo a água dos beiragens da rua, né? Aqui é uma casa, quase que uma casa mais
chão, né? E aqui já é uma casa mais urbana, seguindo um estilo mais francês, né? E aí as águas vão internas e aí... Tem, né? As fotos antigas aqui de Jundiaí, esse quarteirão não existe. Você consegue ver uma praça e você vê a outra praça. Por causa do incêndio. Sim, sim. Ah, então Pelos aquelas casas da terremotos. Augusta de Lisboa. É, porque era tudo monolítico, né? E aí quando deu o terremoto, na verdade eles perderam muita coisa. E aí Marquês de Pombal pediu então para que tivesse uma construção com uma tipologia diferenciada. Aí eles vão buscar essa tecnologia dessa taipa pombalina ou a taipa em gaiola, né? Que é o jeito de fazer em Minas, né? Então, dia 1º de novembro de 1750. Eles acham que a Marquês de Pombal foi aumentada as homenagens do dia de Todos os Santos. É. Então eles foram condenados. E como era um dia santo, tinha muitas pessoas dentro da igreja. E aí, como o terremoto socou, aumentou ainda mais o número de mortes. E aí, o ouro de Minas que vai reconstruir Lisboa, né? Bem legal. a característica dela está toda encamisada. Então ela já recebeu uma... É legal essa. Essa aí faz sim muito bom. A rua acabava aqui. Aqui, a igreja, imagina que não tem o gabinete. Não tem no A lugar do igreja gabinete. seria aqui. Para abrir a Rua do Rosário, estender e derrubar a igreja. É porque se o caminho era feito lá por baixo. Eu achei que era do LB, porque ela ia Então aqui era a igreja. Só pra tentar a reta da Bela Vista que parou lá embaixo. A igreja não está lá. Ela foi demolida para estender a Rua do Rosário. Ficava exatamente onde está o gabinete. Nossa, eu Mas imaginava no meio da outro rua, lugar. né? Imaginava que ela era pra lá. Nada a ver. Ela foi demolida para poder estender a Rua do Rosário. Nossa, eu tinha uma ideia completamente diferente. Igreja do Nossa Senhora do Rosário, né? Aqui era a igreja Nossa Senhora do Rosário, a rua acabava aqui na igreja e era a igreja dos escravos. Esse tem aqui a principal. Lá atrás, e aqui tem a igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Alguém tem a data da mudança? 1922. 1922 ela passou a ser lá na Praça da Bandeira, 32, lá ao lado de onde também depois se fixou o Clube 28 de Setembro, que é um dos clubes negros mais antigos do estado de São Paulo. Então aqui na verdade estamos pisando num grande cemitério de escravos aqui. E aqui, essas casinhas laterais, elas são esse muro desse estacionamento aqui, que depois deu origem a esse quartel que é da foto de baixo, né? Que depois deu origem a esse quartel do exército, que depois, numa negociação, a entrada do estacionamento, eu acho, a gente precisa ir lá ver, que é aquela reta da Marcílio Dias que a gente viu lá embaixo, né? Eu acho que a reta dela que a gente bateu no muro sai exatamente aqui, que é o antigo Largo do Pelourinho do século XVII, e que depois virou Praça do Rio Barbosa. E esse gabinete que a gente vai visitar aqui é centenário, é uma biblioteca particular, mantida por sócios, que é de 1908, se não me engano. E foi também um dos efeitos da vinda dos ferroviários para cá, tanto que o gabinete, o clube, o Grêmio, foi criado por ferroviários, o clube de futebol, o Paulista, que tem o nome da Companhia Paulista, e tem as oficinas da Companhia Paulista lá embaixo. A gente está cheio de marcas da ferrovia aqui, né? E marcas de todos os povos também, né? Aqui. Curiosidade, o cemitério indígena, que o saudoso Kiko de Mateu descobriu certa vez, mas não se teve maiores pesquisas acadêmicas, ficava no Largo São Bento, que é onde o mosteiro, que é o primeiro igreja de Jundiaí, que é o Mosteiro São Bento do século XVII também. Então você tinha uma separação mais ou menos por grupos, né? O cemitério é só no século XIX que vai surgir. Então a cidade inteira, esse centro inteiro, na verdade, tem que pisar com cuidado. As terras próximas ao cemitério, elas não queriam ser moradia, ninguém queria morar lá. E daí a prefeitura doou parte das terras para a Companhia Paulista para fazer uso. Algumas viraram residência, né?
E os quarteirões seguintes, Henrique até... André. Não, é das travessas. Visconde de Mauá e França. É França Visconde de Mauá. E dali, né, da Ferroviários até a frente do cemitério. A prefeitura fez uma doação, né? E ceder hoje pra gente é como se fosse emprestar. Na época era doar. E daí na época eles doaram pra Companhia Paulista e foi até uma briga, porque os funcionários não queriam morar próximo ao cemitério. Aí só construíram as 40 casas, não construíram o resto das casas que estão planejadas. Aí depois fizeram o Campo Paulista e Depois surgiu a Vila Municipal, que foi feita para servidores municipais. Né? Mais de 100 anos de existência. E eu agradeço vocês por participarem na preservação da Ponte Torta, porque se o povo não tem história, não tem memória, não tem memória, não tem história, né? Sabe que aqui no Brasil, aqui é desse jeito.